tema de hoje, ele é um pouquinho polêmico, porque um curso de comunicação não resolve todos os problemas de comunicação. Bom, é uma pergunta que a gente vai respondendo aí ao longo da live, mas muita gente, com frequência, inclusive, me manda mensagem. Então, eu resolvi trazer esse tema porque é uma pergunta que sempre me fazem e ela me acompanha. Cida, você trabalha com oratória? Não. Não é que eu não trabalho com oratória. Oratória é uma parte da comunicação extremamente importante, mas eu não dou curso de oratória. É como se nós pudéssemos fazer uma comparação sem de forma nenhuma diminuir o peso de um curso de oratória, mas quando você faz um trabalho mais voltado a falar em público, você está trabalhando um segmento da comunicação. É como se nós tivéssemos uma caixa de ferramenta, essa caixa é a possibilidade de você aperfeiçoar essa comunicação. Você tem que ter ali muitas ferramentas para que você consiga aperfeiçoar a comunicação. E a oratória, ou seja, a preparação para uma apresentação em público, como é comumente relacionada à palavra oratória, embora o termo seja muito mais amplo, está como se fosse apenas uma ferramenta. Então, um curso de oratória para falar em público é uma ferramenta, assim como numa caixa nós temos várias ferramentas que nós podemos utilizar e temos que utilizar, uma caixa tem opções para todas as pessoas, quais as ferramentas que você precisa utilizar. E essa é a razão pela qual muitas vezes alguém procura um curso de oratória achando que se preparar para falar em público, todos os problemas estão resolvidos. É importante saber se apresentar. Não tenha dúvida, quem está aqui já me segue há algum tempo sabe muito bem que é isso que a gente conversa muito, quais são as formas de se apresentar muito bem. Mas vai muito além. E hoje, especialmente, eu quero trazer um exemplo de uma cliente minha. Ela é uma cliente do consultório, não é nem aluna do online, embora essa situação seja muito comum também no online. Ela passou 45 anos da vida dela falando para dentro, falando baixo. Toda vez que ela ia falar, ela não era ouvida, e ela tinha aquela sensação de que, então, falar tinha que ser daquele jeito, não precisava ser ouvida ou, enfim, não era um problema. Só que, veja, o que a gente tem a tendência sempre de achar uma coisa, é normal, assim, é normal. Mas o que é esse normal? O normal é falar baixo? Se você se acostumou a falar muito baixinho e não ser ouvido ou ouvida, isso passa a ser normal para você. Mas isso não significa que não tem solução. E essa minha cliente, ela passou, então, com 45 anos, passou a vida inteira ouvindo as pessoas reclamarem, não entendi, dá para repetir? Quem fala baixo sabe muito bem essa história, como é irritante quando alguém pergunta, dá para repetir? Que foi? Bom, e ela então ficou sempre para trás em relação ao sentimento dela. Por quê? Porque ela achava que para falar alguma coisa e não ser ouvida, o melhor de tudo era não falar nada. E com isso, ela foi se acostumando a deixar de falar, porque falava baixo e ninguém ouvia. Se isso acontece com você também, no final a gente vai ver aí algumas soluções para isso, daqui a pouco. Mas eu quero contar que ela foi, então orientaram que ela fizesse um curso de oratória para aprender a falar em público. Mas ela não tinha nem ainda uma boa comunicação no dia a dia dela.
Falar em público era um passo maior do que o que ela precisava naquele momento. Não menos importante, muito importante, mas não resolvia o problema dela, porque ela foi, fez um curso, aprendeu técnicas, inclusive técnicas muito interessantes de apresentações, do Groupon e outras plataformas, mas ela saiu do curso muito frustrada, porque ela tinha a sensação de que ela então, a partir dali, ela sabia fazer uma apresentação em público, mas o problema dela não estava resolvido, porque ela continuava todos os dias ouvindo a mesma situação. E todos os dias também ela se privava de falar, de expor um pensamento, porque ela já estava assim, aquilo já estava dentro dela. Não vou nem falar porque não adianta, porque ninguém me ouve. Até que alguém, num determinado momento, falou: olha, você fala para dentro. E ela então falou: falar para dentro? Existe uma outra forma de falar? Como é que é esse negócio de falar para dentro, de falar para fora e tal? Pois é. Então veja, se eu agora há pouco eu fiz uma comparação da comunicação ser uma caixa, e dentro dessa caixa maravilhosa nós temos várias ferramentas, puxa, qual a ferramenta para melhorar a voz? Esse é um dos pontos. E eu te pergunto, como que é a tua voz? Tua voz agora, sim. Quem nunca pensou sobre isso e também quem já pensou e está sempre por aqui. Como é que você avalia a sua voz? Você fala para dentro ou fala para fora? Porque o que é falar para fora? É falar alto? Não. E falar para dentro é falar muito baixo? Quando nós falamos para fora, nós estamos direcionando o som de uma forma clara. E isso é fácil de ser ouvido em qualquer contexto. Agora, quando nós falamos para dentro, nós não deixamos com que o som saia da nossa caixa de ressonância. Agora aqui, vocês me dão licença, o papo vai ser um pouco fonoaudiológico demais, mas vale a pena, porque eu acho que é bem gostoso a gente pensar, aí ó, tem quem fala para dentro, quem fale para fora, vamos resolver isso. Mesmo quem fala para fora pode exercitar uma atividade que é muito gostosa de autopercepção. Então, quando nós pensamos na voz, nós temos que pensar também que ela mora nessa região. A fonoaudiologia trabalha com diferentes campos e ela é muito associada a tratamentos com crianças, ainda por muita gente associa isso, mas existe a área de áudio, a área de linguagem, a área de motricidade oral, para quem usa aparelho, para quem tem problema de respiração bucal, e existe também a área de voz. Na área de voz, nós trabalhamos exatamente como que essa produção pode ser potencializada. E isso pode acontecer tanto para quem tem problema de voz, como para quem tem voz normal e para quem quer uma voz ainda melhor. Isso que é bastante desafiador. Vamos retomar aqui a minha cliente que passou 45 anos ouvindo as pessoas pedirem para ela repetir. Ela nunca se deu conta que ela tinha uma voz para dentro e que essa voz podia melhorar. E aí, deixa eu só responder uma pergunta aqui. Falar para dentro tem a ver com impostação? Não, o falar para dentro tem a ver com um erro, um erro na estratégia de direcionar o som. Então vamos lá, eu vou aqui, vamos fazer um trabalho que hoje eu não vou mostrar figura, eu não estou em Curitiba, mas eu não estou no meu consultório com as minhas imagens lindas e maravilhosas, mas hoje você vai usar as suas mãos para perceber melhor a sua voz. Então o que eu quero é te convidar para entender onde está a sua voz. O princípio da terapia vocal é exatamente de melhor aproveitamento possível da estrutura de ressonância, onde a nossa voz vibra. Uma voz que vibre só na garganta é uma voz
para dentro. A gente chama, então, de ressonância laríngea, quando a pessoa fala, mas a voz dela, agora estou colocando aqui a minha voz para dentro, ela não tem saída, ela tá, é como se ela tivesse com uma flecha apontada lá para dentro. E aí a voz não tem, se eu tentar falar mais alto, mas com a voz para dentro, vai gerar esforço e ela não vai sair com qualidade. Então pegue aí as suas duas mãos, coloque no pescoço, aqui e aqui, enquanto você faz uma contagem de 1 até 10, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bom, você deve ter sentido que toda essa região tende a vibrar. Uma pode vibrar mais do que as outras. Então, garganta, região da boca, região do nariz aqui, acaba tendo uma diferença. Quer ver? Olha, se você fizer o som do M, por exemplo. Aonde que vibra? Garganta, boca ou nariz? Aqui, olha. A Neia tá falando que só vibrou a garganta. É uma voz para dentro, Neia. Temos que tirar essa voz daí. Tá? Então, o que vai acontecer? No momento que você faz aqui uma mudança nesse espaço interno, vamos fazer de novo o M, mas afastando bem os dentes, preste bem atenção aqui, ó. Afasta bem os dentes e faz essa comparação de novo. A voz tende a vir para frente. Se você, por exemplo, tem esse hábito de falar com a voz lá atrás, você precisa trazer essa percepção da voz mais aqui na frente. E isso é uma coisa que tem que ser o primeiro ponto que vale para nós tirarmos as caixinhas, dentro da caixa da comunicação, as ferramentas certas. Então, nós já vamos dar continuidade a essa técnica. Quem sentiu que vibrou mais o nariz, vibrou a garganta, nós já vamos ver a continuação da técnica. Mas o que é importante entender? Uma pessoa que tem a voz lá na garganta, lá atrás, fazer um curso de oratória achando que se preparando para falar em público, este problema vai ser eliminado. Então, essa é a razão pela qual eu coloquei esse tema. Um curso que prepare para falar em público, prepara para falar em público, não resolve outros problemas. Embora um problema de voz para dentro impacte diretamente na qualidade de uma apresentação em público, de uma apresentação numa reunião, de uma gravação em vídeo, uma conversa com marido, esposa, filhos, amigos, amigas, tanto faz. No convívio diário, quem fala para dentro acaba tendo uma limitação muito grande, como no caso dessa minha paciente, que o tempo todo ela sentia que não tinha energia, não tinha vontade de falar. Por quê? A garganta doía. No momento que ela ia falar um pouquinho mais alto, a garganta doía. Aí ela sentia que era muito esforço e as pessoas não iriam ouvir mesmo, e o melhor que ela tinha a fazer é não falar nada. Veja lá que absurdo. Se você já passou por essa situação, primeiro, todo mundo pode ter uma comunicação melhor. E é preciso identificar de que maneira que a sua comunicação precisa melhorar, qual é o caminho a seguir. E dentro dessa análise de qual caminho seguir é que a técnica certa vai se apresentando. Então, por exemplo, provavelmente aqui muita gente que fez essa comparação de garganta, boca e nariz, sentiu a voz na boca. O que significa? Significa que a voz está no lugar certo. A nossa voz sempre tem que estar na boca. Ela é produzida aqui, mas ela tem que sempre sair daqui.
Leve essa percepção como um ponto válido. Acho que eu já contei aqui numa ocasião de um garotinho que eu atendia que, se eu deixar a voz aqui fora, eu tenho que imaginar que tem um elástico que está prendendo a minha voz aqui, daí para nunca falar com a voz lá dentro. Ou seja, ele entendeu, ele recalculou a direção da voz e auditivamente ele ficou muito atento em não deixar que a voz fosse para a garganta. Então veja lá, a dica para quem sentiu a voz lá na garganta é a seguinte: você vai imaginar que a sua boca é como se fosse uma grande caverna aqui, ó. Eu brinco, faz cara de ovo aqui, ó. E é um M, você não muda, você não faz força, você não faz nada. É como se você fosse falar mãe, só que fica só no... Onde é que vibrou? Tá, então se você afasta bem os dentes e continua sentindo a vibração aqui na garganta, imagine que nesse espaço da boca você ainda vai encaixar um bocejo escondido, como se você tivesse que bocejar e ninguém pudesse ver. É horrível quando isso acontece, não é? Então lá, isso vai abrir ainda mais, dá mais espaço para o som passar para a boca e com isso você tende a tirar a voz lá da garganta. Onde é gostoso fazer essa técnica? No canto do box, no banheiro, por exemplo, numa parede. A acústica do banheiro geralmente favorece o trabalho de voz. Pena que as sessões de fono não podem ser realizadas no banheiro, mas acusticamente os ambientes devem ser preparados para que a voz seja bem trabalhada. Por exemplo, lá no meu consultório, uma das coisas que deu mais trabalho para fazer foi a minha sala, porque eu tenho um consultório com meu irmão, que é cardiologista, há muitos anos, a gente tem desde o começo, 36 anos lá com consultório, e imagine só que tortura ele ficar ouvindo todos os dias, enquanto ele está na consulta lá com os pacientes dele, eu fazendo os exercícios de voz e tal. Eu decidi que quando nós viemos para um consultório nosso, mais espaçoso, falei, não, agora a minha sala vai ter que ser acústica para que ninguém ouça os exercícios que nós estamos fazendo. Porque exercício de voz é uma coisa muito gostosa de fazer, mas só interessa para quem está fazendo. E essa é uma parte de um bastidor muito interessante, que quem trabalha com voz há mais tempo já nem enfim, se cansa ou de ouvir os outros falar, nossa, que coisa esquisita e tal. É um bastidor, é a caixinha preta de quem vai fazer uma boa apresentação em público. Por isso, a técnica, ela vai te dando a possibilidade de se organizar e você vai se aperfeiçoando. Uma realidade é clara, ninguém consegue melhorar aquilo que não sabe que problema tem, ou seja, o que eu vou melhorar se eu não sei o que eu tenho que melhorar? Muito complicado isso, não é? E dentro dessa perspectiva de poder melhorar algo que você não sabia, mas que pode ter aí um caminho, é que nós vamos traçando aqui as nossas atividades. Então, por exemplo, hoje eu trouxe para você esse caso dessa minha cliente que, depois de algum tempo, recebendo orientações específicas, sabendo lidar com a voz, ela começou a saborear o outro lado da história, que é a mudança, a sensação de satisfação mesmo, de poder ver que um problema que ela carregou a vida inteira
tinha uma solução muito fácil e muito simples, mas que ela não resolvia porque ela estava buscando a orientação de uma forma genérica. Ela não conseguia entender o que ela precisava melhorar. E em cima dessa satisfação entraram, logicamente, os bons resultados. O principal deles foi começar a participar mais das conversas em família. Aquilo que ela ficava só ouvindo, ela também precisou mudar a atitude dela em relação a uma série de coisas, porque vamos aqui recapitular para quem chegou depois. Se a pessoa ficou uma vida inteira ouvindo os outros falando assim, dá para repetir? Dá para repetir? Ela desistiu e ela então entrou também num hábito de não falar. Como que as coisas vão mudar se ela só faz o exercício de voz, a voz fica linda, maravilhosa, para fora, mas ela não muda a atitude dela também. Então, veja, eu costumo dizer que a comunicação de excelência, a comunicação de alta performance, ela tem 3 elementos que vão estruturar todo o desenvolvimento. Primeiro, é a capacidade de se auto-perceber. Segundo, a capacidade de conhecer, tá? Então, eu percebo que eu tenho esse problema e vai buscar a orientação, a informação correta para resolver aquele problema. E terceiro ponto é treinamento. Há algumas semanas eu postei a série do Gambito da Rainha nos stories, não, no meu feed, fazendo uma análise da performance da jogadora, ou seja, o quanto que uma pessoa, quando treina, ela acaba se desenvolvendo muito mais, mas o quanto que tem que ter de disciplina para isso. A comunicação, assim como o xadrez e como qualquer outra atividade na vida, aprender um outro idioma, aprender a dirigir, não importa. Tudo tem a ver com treinamento e consistência de treinamento. Se você está chegando hoje aqui e diz, puxa, então a comunicação não é igual para todo mundo em termos de aperfeiçoamento, algumas pessoas têm uma comunicação muito boa, mas mesmo assim reconhecem que precisam melhorar alguma coisa. Não vão melhorar se não souberem o que é esse ponto. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com profissionais da voz, eu era bem nova, bem menina, e era muito instigante, porque eu dizia, meu Deus, eu fui preparada a minha vida inteira, durante a minha trajetória de estudante e tal, a melhorar vozes com problema, mas melhorar vozes boas, eu não sabia como é que era. E os meus clientes, enfim, as pessoas que vinham até mim, tinham já uma qualidade boa, mas queriam mais. Eu falei, então vou ter que estudar mais também para poder resolver isso. E é em cima desse conceito que ao longo da minha vida eu estruturei uma metodologia que é focada em treinamento. Não é uma coisa fácil. Então diz, puxa, eu quero melhorar, mas eu quero algumas dicas. Não me peça dica para melhorar a comunicação, porque eu vou mentir para você que existem dicas. Não, existem orientações que, quando bem coordenadas, te levam a um resultado. Existe uma fórmula, e essa fórmula, ela é baseada numa quantidade enorme de resultados. Para melhorar a voz, você precisa desse caminho e por aí nós vamos. Por isso, todos os dias eu vou apresentar aqui um elemento dessa fórmula, que é a minha metodologia. Se, como fonoaudióloga, especialista em voz, a voz me fascina, e eu sou apaixonada por esse ponto de muita atenção, eu também penso que a voz, junto com outros elementos, vai fazendo muita diferença no meio de toda a caminhada. E, em cima disso, é que a autopercepção associada ao conhecimento, ao treinamento, vão orquestrando mudanças que se tornam bem consistentes.
Não adianta, por exemplo, a gente querer fazer um tratamento de pele apenas usando uma maquiagem. Não, tem que fazer um tratamento mais profundo. Não adianta querer fazer um tratamento ortodôntico só usando o aparelho por um dia. Não adianta também. Mas nós colocamos o todo dia buscando um resultado, melhor nós vamos chegando e desenvolvendo todo o nosso potencial, tudo aquilo que a gente precisa. E não tenho a menor dúvida que a comunicação é o pilar que em 2021 vai estruturar a vida de todos nós, de todos os profissionais, independente da área. Você pode trabalhar com uma área que aparentemente você não precise falar muito, mas você precisa ter uma comunicação muito boa. Se você não tiver a condição de reconhecer os pontos que você precisa melhorar, você fica para trás. E pensando em não ficar para trás e não deixar ninguém para trás, é que eu, então, criei essa Masterclass, que é uma oportunidade para você desenvolver a sua comunicação, mesmo quem já foi meu aluno, que é meu aluno, que está chegando agora, não importa. É muito gostoso nós reavaliarmos o nosso processo, a caminhada que nós estamos fazendo, quais são os pontos que nós precisamos trabalhar, onde está a nossa vulnerabilidade e como nós podemos desenvolver pontos importantes que vão nos levar a conquistar melhores resultados. Ontem eu recebi uma mensagem muito interessante e quero aqui compartilhar também com vocês, de uma seguidora muito querida que eu tenho aqui no perfil do Instagram, que me contou que ela sempre sofreu muito bloqueio, ou seja, desde criança, sempre foi impedida de falar livremente, muito reprimida. E hoje, na vida adulta, mesmo com orientações, mesmo sentindo que existe um caminho, ela não consegue, ela não está convicta que existe uma solução para o problema dela. E eu trago esse caso, naturalmente sem citar nome, porque isso é muito comum. Às vezes a gente acha que o nosso problema de comunicação não tem solução, não digo nem assim, que um problema qualquer que a gente tem é maior do que nós conseguimos dar conta. E eu afirmo aqui com todas as minhas forças que para a comunicação existe sim um caminho que todos podem percorrer, todos. E o caminho começa com o primeiro ponto. E ela me pediu, Cida, por onde eu começo? Como que eu melhoro? Primeiro, se determinando a fazer uma análise de pontos que você... E isso eu falei na live da semana passada, não sei quem fez a lição de casa da minha live da semana passada, hein? Pontos que você já é bom e pontos que você precisa melhorar. Então, veja, você tem que fazer essa análise. Se você não conseguir fazer, você pode pedir para uma pessoa muito próxima a você para começar te ajudando. Dizer assim, o que você acha que no meu jeito de falar é bom? O que você acha que quando eu converso, como que você avalia isso? E também pergunta, o que você acha que eu preciso melhorar? Bem, então veja, primeiro caminho é essa identificação. E você também pode começar a observar que, às vezes, uma pessoa tem um problema de falar baixo demais. Hoje eu abordei essa questão do falar baixo demais, mas tem o oposto, que é falar muito alto. E também merece aí uma atenção. Veja, cada situação tem lá a sua observação. Mas o segundo passo a ser, então, administrado é buscar a orientação, já sabendo, né, qual o caminho que você quer. Opa, amanhã a Cida vai falar sobre o funil da clareza.
funil da clareza, organização da ideia, a Cida vai falar sobre organização. Então esse é meu problema, não perde a live de amanhã. E mesmo que seja uma pessoa super organizada, não perde também. Mas o tema da live de amanhã é outro. Nós vamos falar sobre o quanto que a hesitação, e esse é um problema bem sério, vai falar alguma coisa e começa começa a primeira frase já com e no meio dela se desconcentra. O quanto que a hesitação causa insegurança em quem te ouve. Esse é o tema da nossa live de amanhã. Então, veja, no final desses nossos 15 dias de lives, que são preparatórias para a Masterclass, você já vai ter uma avaliação daquilo que você precisa estabelecer como ponto. E na Masterclass nós vamos trabalhar vários desses pontos aí, bem detalhadamente. E assim, para quem tem o problema como ela, que além da autopercepção, entender qual o problema, como ela já sabe muito bem, no caso dela, que ela assim, ela não consegue falar, o que ela precisa fazer? Dar pequenos passos, mas bem estruturadinhos. O que seriam esses pequenos passos? Por exemplo, pedir uma informação, vai numa padaria, vai conversar, pode parecer bobagem isso, mas não é. A pessoa que é muito retraída não consegue perguntar coisas simples. Quem aqui é mais retraído sabe muito bem disso, não é verdade? Mas chegou na padaria, simplesmente pediu lá, quero os pães e tal. E aí vai fazer mais algumas perguntas, faz perguntas, porque é o caminho para destravar a comunicação, é o caminho para você ganhar autoconfiança e fazer com que você bata ali na outra pessoa, ei, quero falar com você, ei, eu posso falar com você. A primeira coisa é se autorizar a falar. Então, essa é uma primeira etapa a ser vencida, mas após ser vencida, pronto, ninguém te segura. Mas precisa, então, todos os dias fazer uma listinha, tá? Hoje a minha superação aqui vai ser numa coisa bem simples, vai ser falar com alguém, pedir uma informação. Depois vai ser contar alguma coisa para alguém. E depois apresentar alguma coisa em reunião. E por aí vai. Você vai sentindo que vai construindo uma sequência de atividades. Nós vamos falar mais sobre isso ao longo das lives aqui, combinado? E peço também que vocês me ajudem a divulgar esse meu compromisso das lives para seus amigos, amigas, pessoas que vocês considerem que possam se beneficiar e que precisam melhorar a comunicação. Então, por exemplo, como amanhã é dia dos vícios de linguagem, da hesitação na hora de falar, o que você faz? Olha, é uma grande oportunidade para você resolver isso com alguém. Imagina um chefe que fala um monte de aproveita e diz, olha, tem umas lives e tal, manda lá o convitinho, marca lá, depois eu vou colocar aqui no feed, o convite, já o aviso da live de amanhã, você já me ajuda a divulgar, combinado? Pessoal, muito obrigado, muito obrigada mesmo, a Neia aqui, participar, para todos, isso aí, depois nós vamos trabalhando. Agradeço e uma ótima noite para todos vocês, espero por todos amanhã à noite. Beijos, até!